Bom dia, irmãos. Estou mais uma vez com vocês aqui, com muita alegria, para poder a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Hoje a gente vai ver o capítulo 12 e você verá que o tema daqui para frente muda radicalmente. A partir do capítulo 1 até o 11, Paulo só tratou de assuntos profundamente teológicos, profundamente doutrinários. E a preocupação dele agora será em nos ensinar, em fazer com que como que a gente aplica os seus ensinamentos na vida cristã diária. Portanto, a partir do capítulo 12, o tema será de vida cristã diária, vida prática. Ok? Ele começou tratando sobre assuntos teológicos, falando sobre o pecado. E tratou de forma diferente esse pecado entre judeu e gentio. Ele diferencia porque Deus vai se revelar de forma diferente para o judeu e para o gentio. Mas logo em seguida, para tratar sobre salvação, ele vai unir para dizer que tanto judeu quanto gentio, para serem salvos, precisam de Jesus. Então, a partir do capítulo 3, verso 21, ele vai tratar sobre salvação. E dentro do tema salvação, ele vai falar sobre justificação. E para a defesa dessa tese de justificação, ele vai tirar como exemplo a figura de Abraão e também a figura de Davi. Em seguida, ele trata sobre santificação, onde fala da importância do Espírito Santo em nós. Vai mostrar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso porque nós não sabemos orar como convém. E até mesmo a oração do Espírito Santo por nós, sob a sua intercessão, é de acordo com a vontade soberana de Deus. Portanto, você vê que Paulo vai tratar de soberania de Deus o tempo todo. Desde o início, quando ele começa falando sobre o pecado da humanidade, ali já está tratando sobre a soberania de Deus, quando Deus permite que o pecado transcorra naturalmente na vida da humanidade. É a ira de Deus sendo posta sobre o homem desta forma, permitindo que o pecado se sobressaísse. Porque o homem é mau e essa foi a escolha que ele tomou dali para frente. Mas é Deus no controle, é tudo Deus permitindo, na verdade, né? E logo em seguida ele fala da cristologia, fala da encarnação do verbo, fala da morte de Jesus, fala da ressurreição de Jesus, fala da nossa morte no capítulo 6, que nós morremos com Jesus para que também com ele ressuscitemos, disse ele. Ele fala da eleição a partir do capítulo 9, eleição ou predestinação, do chamamento de Deus para o seu povo, tanto como Israel como igreja. E ele encerra esse compêndio, vamos dizer assim, teológico, tratando sobre Israel, mostrando a razão pela qual principal, primordial, Israel negou a Cristo, Israel foi desobediente para com Deus. Portanto, desta forma, ele agora vai unir. Antes ele tratou separadamente judeu e gentio, mas agora o ensinamento dele será para ambos. A palavra dele vai se dirigir para ambos. E vamos então ao capítulo 12. Para isso eu convido você para que faça aquilo que a gente tem feito e tem dito aqui. Vamos fazer uma imersão na palavra. Vamos analisar verso por verso. O capítulo 12 é menor, né? E vai dar para a gente tratar até de uma maneira mais rápida um pouquinho. Mas vamos esmiuçar bastante o que ele trata no início, porque o início do capítulo 12 tem tudo a ver com o que ele ensina até agora no capítulo 11. Ok? Observem só, vamos lá. Vamos ver o primeiro versículo. Imaginem que não existe divisão de capítulo e versículo. É um texto só. Você verá isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De início você vê aqui, mais uma vez, Paulo, rogo-vos. Olha a carga de emoção que ele coloca, né? Ele sempre trata dessa forma. Ele suplica pelo povo de Deus, ele intercede por Israel. Lembra que a gente tratou sobre isso no capítulo 10? De novo aqui, rogo-vos. Pedir com insistência e humildade. Rogar significa também humildade. Pedir com muita humildade, não é com arrogância, né? Suplicar, implorar.
Aí fala, rogo-vos, pois. Esse pois é que vai ligar o que ele vai tratar daqui para frente a tudo que ele tratou até o capítulo 11. O pois aqui liga tudo que ele ensinou. Tudo que ele ensinou foi teologia e doutrina. A partir de agora, ele vai dizer, olha, tudo que eu ensinei para vocês, prestem atenção em como vocês podem aplicar isso na vida diária, na vida cristã diária de vocês. É a preocupação dele aqui. Por isso ele fala, vamos lá, pois, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que significa misericórdias de Deus? É tudo o que foi tratado do capítulo 3 sobre salvação até o 11, que fala sobre as doutrinas da graça. Então as misericórdias de Deus aqui são as doutrinas da graça que Paulo está tratando. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Note só que ele faz alusão ao corpo de novo. Eu vou reler o capítulo 6 com vocês. Vá lá, pegue a sua Bíblia e vamos lá para o capítulo 6, verso 6. Olha só o que diz o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Portanto, o nosso velho homem, o nosso corpo foi crucificado com Cristo, morreu para o pecado. Agora ele vem aqui, uma vez, diz ele, estando o vosso corpo morto para o pecado, você vai fazer o seguinte: apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que vivo? Porque os animais eram sacrificados mortos. A adoração era feita com o animal morto. Agora aqui, não. Eu estando vivo, a minha vida, agora cheia de Deus e cheia do Espírito, é um sacrifício vivo diário a Deus. É uma adoração diária a Deus. Por isso que ele fala aqui, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que vem a ser esse culto racional? Né? Um culto lógico. Eu acho legal e me faz lembrar de Jó. Olha só, falando do livro de Romanos, que é soberania o tempo todo, o livro de Jó trata de soberania do início ao fim, desde quando o primeiro capítulo fala que, havendo reunião no céu, vieram os filhos de Deus, veio também Satanás, e então Deus provoca Satanás acerca de Jó. Então você vê Deus no controle de todas as coisas, até na provocação com Satanás, é Deus controlando soberanamente. O livro de Jó revela a soberania de Deus profundamente. E você vê que Jó, ele chega a essa conclusão. Eu quero ver com vocês o livro de Jó. Vamos lá ver rapidamente. Vamos fazer uma visitinha ao nosso velho e bom amigo Jó. Vamos lá. Vejam comigo aqui o verso 42. Lá no capítulo 38, depois, a partir do 38, Deus começa a responder a todo aquele sofrimento de Jó. Ele estava recebendo ataques de seus 3 amigos. Então Deus intervém no capítulo 38, a partir daí. Inclusive vai revelar sua soberania sobre o universo, sobre os animais, sobre os homens. Então Deus vai falando sobre isso. Aí, sabe qual é a resposta de Jó? A resposta de Jó, pôr a mão na boca. Ele fica impressionado com a resposta de Deus. E ele chega a citar, e Deus fala. Aí quando Jó interrompe, ele fala quase que nada, ele deixa Deus falar. Olha só o que ele fala no capítulo 40, no verso 3. Olha a resposta de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse:
sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, estarrecido, para poder também ficar calado, porque devo ter falado muita bobagem. Então Jó foi lá e trancou a boca. E Deus então volta a falar. Então Deus fala sobre as manifestações do seu poder, a partir do capítulo 40 mesmo. Aí quando chega no 42, Jó começa a fazer sua confissão. Olha que confissão linda Jó faz. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. É ou não é soberania de Deus sendo reconhecida? E depois de todo o sofrimento que Jó teve, aí então, olha a conclusão que Jó chegou. Eu te conhecia só de ouvir. Uma versão mais antiga fala que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os olhos da fé. É o mesmo olhar que Jesus fala lá, que todo aquele que crê nele, né, o Filho do Reino, é o olhar que o Filho do Reino tem. É olhar para a vida com olhos bons, e quem olha com este olhar, todo o seu corpo é iluminado, disse ele. Porque são os olhos a candeia da alma. É com esses olhos que Jó passa a enxergar Deus agora. Eu falo, caramba, e Jó era o homem mais justo da terra, mas só agora que ele passa a ter uma experiência profunda com Deus. Então, você vê aqui que culto racional é isso, é saber em quem você crê. Agora, Jó, ele sabe, ele reconhece, ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos deles veem. Ele agora conhece Deus, é racional, é lógico, não é uma racionalidade que se opõe ao emocional, não. Paulo não está tratando aqui de um culto solene que nós fazemos. Não é de um ajuntamento. Esse culto aqui é o culto praticado diariamente. É o culto vivido pela fé cristã do seu dia a dia. É o culto lógico, mas que também ele não está deixando de fora que as emoções, e nós nos emocionamos com Deus. Até mesmo no culto solene, nós nos emocionamos também, né? Mas o culto racional aqui é, sobretudo, a lógica de saber em quem você crê. Em quem? Vamos ver também como exemplo a figura de Paulo. Eu quero ver com vocês lá em 2 Timóteo, capítulo 1, acerca de seu sofrimento também sobre a pregação do Evangelho, assim como Jó, todo o sofrimento e dor que ele viveu. Agora Paulo chega a falar também sobre o seu sofrimento na pregação do Evangelho. Mas o que leva ele a não desistir? Olha o que leva Paulo a não desistir. Capítulo 1 de 2 Timóteo, o verso 12. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Por quê? Olha que coisa linda que Paulo fala. Porque sei em quem tenho crido. Olha só, sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só que coisa tremenda. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Todo o meu trabalho na pregação do Evangelho, o meu ministério, o ministério de Paulo será guardado, salvo até aquele dia, o grande dia, o grandioso dia. Então você veja bem que este é o culto racional proposto por Paulo no capítulo 12, verso 1 ali, e verso 2. O culto racional é aquele culto lógico que você sabe em quem você crê, e por o fato de você saber em quem você crê, você não abre mão dele. Você não abre mão disso. Entendeu? Vamos voltar lá para o capítulo 12 de Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De novo, ele usa aqui duas palavras muito importantes. Conformar é ser da mesma forma, não é verdade? É você concordar com as coisas, é tornar conforme.
O mundo tem uma forma, o mundo está formatado dentro de uma forma. Dentro de uma forma, vou colocar aqui. Dentro de uma forma. Então ele faz um apelo para que você rejeite isso. Só existe uma maneira de você rejeitar isso. É transformando esta forma. Transformando este formato. Eu queria pegar com vocês, eu gosto muito do dicionário Caldas Aulet. Ele fala que aceitar com resignação, acomodar-se. Portanto, conformar é aceitar com resignação, é estar resignado dentro deste formato. Então o que Paulo propõe é uma revolução. Esta é a palavra certa. Paulo propõe uma revolução quando ele fala transformai-vos. Ou seja, deem uma nova forma a isso que você está vendo. Não concorde com o que está sendo proposto ou com o que está sendo imposto a você, que é a formatação mundana, a formatação da sociedade. Então, esta é a revolução proposta por Paulo. É a revolução da transformação de mente. Transformação da consciência. Aliás, o Evangelho, ele atua exatamente na consciência. E por falar em consciência, eu quero trazer à memória da gente aquela experiência da mulher adulta, a mulher que fora pega em adultério. Trouxeram aquela mulher para Jesus, os fariseus e escribas, com a intenção de provocar Jesus, testá-lo, e de uma forma também muito preconceituosa, porque a mulher eles trouxeram, mas o homem eles não trouxeram. Cadê o homem? Ela não praticou adultério sozinha. Essa é a primeira crítica que você pode fazer do texto. De maneira que Jesus, na tentativa e com a intenção, mais que tentativa, com a intenção de libertar a mente, a consciência daqueles homens, Jesus simplesmente fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa palavra é profunda porque Jesus podia muito bem chegar e cobrar deles exatamente o que eu acabei de falar agora. Cadê o homem? Mas Jesus não foi por esse caminho, não. Ele, com a intenção de libertar a mente preconceituosa, religiosa e demoníaca daqueles caras, Jesus somente fala isso: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E tem uma versão mais antiga que eu tinha uma Bíblia que falava assim: e atingindo-lhes a consciência, um por um, fui deixando a sua pedra, fui largando, jogando a sua pedra no chão, a começar pelos mais velhos até o mais moço. Então reparem, atingindo-lhes a consciência. Jesus trabalha exatamente na nossa consciência. Portanto, voltando aqui para o que Paulo fala, né, transformar pela renovação da vossa mente, da minha consciência. Para quê? Para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí, vontade de Deus. Os crentes vivem falando: quero saber a vontade de Deus para a minha vida. A gente vive falando isso, né? Ouço da boca de vários crentes sobre isso. A preocupação de saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Está aqui. Meu irmão, como conclusão, eu só posso entender o seguinte: que conhecer a vontade de Deus não é a causa, mas a consequência. Conhecer a vontade de Deus é consequência de todo esse processo aqui. Tudo que Paulo ensina de doutrina e teologia, a necessidade de ter a sua mente transformada, transformar aquilo que o mundo colocou em você. Aqui ele fala, e Paulo fala: então você vai conhecer a boa, perfeita vontade de Deus. Está aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você experimenta a vontade de Deus fazendo isso, tendo uma consciência transformada, tendo uma consciência atingida, sendo ela atingida pelo Espírito Santo e se submetendo, vivendo uma vida submissa à vontade do Espírito Santo. Está aqui. Você não quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Os planos de Deus para a tua vida? Está aqui. Faça isso, que você vai entender quais são os planos de Deus para a tua vida. Vamos prosseguir aqui. E o verso 3 ele fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém.
Ele ontem fala, pela graça que me foi dada, mais uma vez ele está aqui defendendo o seu ministério, Paulo. Paulo tem sempre estado na preocupação de defender o seu ministério pelos ataques que ele sofria. Então, pela graça que me foi dada, olha que ele fala que não é só dada a ele, mas ele vai dizer mais à frente, lá no verso 6, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ele fala também da graça que nos foi dada. Então, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo. Eu queria ler com vocês o que a NVI fala sobre isso. Muito legal, olha só. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, diz ele aqui, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé em Deus. É o que ele vai dizer aqui de uma outra forma, né? De uma outra maneira nessa versão. Pelo contrário, pense com moderação, diz ele, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Logo em seguida, ele vai tratar de dons. E ele fala aqui que Deus deu dom para cada um e repartirá conforme a medida da fé. Portanto, cada exercício do dom que Paulo vai propor, a fé vem em primeiro lugar. Nenhum dom é exercitado sem fé. Ok? Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, a medida da fé. Aqui é a medida da fé do profeta. E a profecia aqui é pregar a palavra. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O ministério aqui é o serviço. E o diaconato está aqui. Lá no tempo de Paulo era o diaconato. Hoje em dia tem tantos outros serviços. E você vai ver que o serviço aqui pode estar ligado também àquele que exerce misericórdia. Vamos prosseguir. Se serviço ou ministério, que seja dedicado a isso. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Também haja dedicação no ensino. Como que um mestre pode se dedicar ao seu ensino? Procurando cada vez mais o estudo, buscando cada vez mais a compreensão e entendimento da Bíblia. Também fazendo aquisição de outros materiais, diversos seminários. Enfim, existe uma gama de caminhos que o mestre, aquele que ensina, ele pode fazer para poder cada vez mais se dedicar àquilo que ele faz. Né? O que exorta, faça-o com dedicação. O exortar aqui é aquele que dá ânimo à pessoa. O que é aquele que dá ânimo? Que faça-o com dedicação, com carinho. Porque não adianta você querer animar alguém atropelando essa pessoa. Né? O que contribui com liberalidade. Imagina contribuir com usura. Não tem como. O que preside, ou que lidera, né? O que preside com diligência, ou seja, com zelo. Aquele que tem espírito de liderança, que seja com zelo. Quem exerce misericórdia, aqui, de novo, como eu falei, pode estar incluído lá com o ministério, o serviço. O que exerce misericórdia com alegria, porque não dá para você exercer misericórdia de maneira triste. O exercer misericórdia aqui é aquela pessoa que socorre o pobre, o necessitado, aqui no caso, na época, das viúvas e tudo mais. Né? Então, o que exerce misericórdia, que faça isso com alegria, diz Paulo. Nós vamos agora entrar no texto que fala sobre o amor. É interessante que você, lendo esse texto aqui, lembra que eu falei no início que a partir de agora o tema seria outro, não seria mais um tema teológico, um tema doutrinário, mas sim temas de vida prática, exercício da fé cristã. Eu posso ver Jesus subindo num barquinho para falar o que Paulo fala aqui. Lembram lá de Mateus, logo no início do capítulo 5, falando sobre o Sermão do Monte, que são palavras de ensinamento de como você ter uma vida prática,
sua, você com o seu próximo e em relação a Deus. O Sermão do Monte trata basicamente disso, né? Da sua relação com o próximo e com Deus. E esse texto fala exatamente disso aqui, né? Inclusive lá também fala do inimigo, e aqui também vai falar. Então é Jesus inspirando Paulo para dar continuidade ao que ele ensinou lá sobre o Sermão do Monte. Veja se não é isso que você vai observar também, como eu observei. Olha só, o amor seja sem hipocrisia. Logo de início a gente lembra de João: filhinhos, não ameis de boca nem de palavra, mas de fato e de verdade, disse ele. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Só existe uma forma de você se apegar ao mal, sendo radical, como Paulo foi, detestando o mal. A pessoa se apega ao bem, sendo radical em detestar o mal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o que ele vai relembrar, porque olha o que ele diz aqui: que ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Então, venha o meu próximo, meu irmão, em primeiro lugar. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, não sejais negligentes, né? Descuidados. Não sejam descuidados no zelo. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. E esperança aqui, que vem do grego, não é a esperança com incerteza, é o contrário, é a esperança com certeza. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Aliás, você só vence a tribulação com paciência, porque se você não tiver paciência, você se sucumbe, você não prossegue na tribulação. Na oração, perseverantes. Me faz lembrar do juiz iníquo. Lembra do juiz iníquo? A parábola do juiz iníquo? Aquela mulher que foi para lá de madrugada, de noite, batendo na casa dela, insistindo. Que mulher insistente também, né? Foi lá de madrugada pedir para que o juiz julgasse a sua causa. E ela falou: não vou levantar para atender essa mulher, não vou. Mas ela não desistiu. Ela continuou batendo. Ele falou: vou ter que levantar, vou julgar logo a causa desta mulher e fico livre dela. Então, a parábola do juízo iníquo fala disso, é oração persistente. Então, é o que Paulo fala aqui. Na oração, sejam perseverantes, exerçam a atitude da mulher que foi lá e encheu a paciência do juiz iníquo até que ele pudesse atendê-lo, né, o juiz iníquo. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Uma coisa tem a ver com a outra também, né? Abençoai os que vos perseguem. Daqui para frente é tudo muito simples. Você lê e entende de maneira muito clara o que está sendo dito aqui, né? Compartilhai as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a igreja do amor. Essa é a igreja que chora com os que choram. Por que ela faz isso? Porque ela cumpre o que Paulo vai dizer agora. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Eu só posso chorar com o que chora se eu tenho o mesmo sentimento que ele tem. A dor dele será a minha dor. E muitas vezes eu só vou entender o sofrimento daquela pessoa quando eu tenho a mesma dor. Nós temos vivido um momento muito difícil nessa quarentena, nesse período de pandemia, onde você vê pessoas muito insensíveis, onde as pessoas não colaboram, né, até com a lei. A lei exige que você não possa ir para a rua para cumprir a quarentena. Existem aqueles que vão e vão de cara limpa, não querem saber nem de colocar a máscara, sabendo que isso é ilegal. E o pior de tudo é você ver crente fazendo isso. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde,
Ou seja, condescender é conceder, é você ceder, é você renunciar, né, à sua superioridade. Por isso que ele fala de humildade. Você renuncia à sua superioridade para com o que é humilde. Não tem como você ajudar o humilde agindo como se fosse muito superior a ele, até superior a ele. Então não tem como. Então condescendei com o humilde. Renuncie à sua superioridade para ajudar o humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, assim como cada um não saiba o que convém mais de si mesmo. Né? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse deve ser o lema de todo crente. Aquele verso popular, quando um não quer, dois não brigam. Então está aqui. Se possível, quando depender de vós, vive em paz com todos eles. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por que você não pode se vingar? Nós já até comentamos sobre isso lá na segunda aula. Né? Eu não posso me vingar porque eu sou tão pecador contra aquela pessoa com a qual eu quero praticar a minha vingança. Se ela errou comigo, errou como fruto de um pecado. Eu também sou pecador. Nada me coloca superior a ela. Portanto, Deus fala, deixe que eu me vingue, porque a vingança de Deus é justa. Eu sou injusto. Como que eu vou me vingar de alguém se eu sou injusto? Sou tão injusto e pecador quanto aquela pessoa que cometeu alguma coisa contra mim. Né? Então, por isso que ele fala, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, diz Paulo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a consciência vai ficar sendo martelada na cabeça dele até o momento em que ele, quem sabe, se decidirá, se arrependerá e haverá conversão. Então, brasas vivas ficarão queimando, ardendo sobre a consciência dele. Lembra que o Evangelho atinge a consciência? Então, brasas vivas sobre a cabeça é a consciência dele sendo atingida paulatinamente com suas atitudes de amor, com suas atitudes de compreensão. O cara é violento com você, mas você não responde com a mesma violência, você responde com amor. Então, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Só se pode vencer o mal praticando o bem. Este é o ensinamento de Paulo, e no capítulo 13, 14, 15, até chegar ao 16, você vai ver que é isso. Não adianta eu conhecer a teologia, conhecer a doutrina que Paulo ensinou para a gente desde o início. Não adianta eu ter a consciência de que sou salvo, de que Deus um dia me chamou, me predestinou. Não adianta eu ter consciência de nada disso, se isso que Paulo falou a partir do capítulo 12 não fizesse sentido na minha vida. Se tudo que eu li aqui não fizer sentido na minha vida, meu irmão, é uma mentira tudo que ocorreu do capítulo 11 para trás. Ok? Então, meu desejo, meu querido, é que você viva conforme o que está dito e continue cada vez mais esmerando-se em conhecer a palavra, buscar a palavra, continue estudando, releia o capítulo 12, você, na sua intimidade com Deus, ore, faça versículo por versículo, busque mais compreensões, muito mais coisas a gente pode dizer acerca disso, mas a gente tem que resumir porque o tempo não pode ser muito grande, ok? Então Deus te abençoe, Deus abençoe a Igreja de Cristo, ok? Um grande abraço para todos vocês, fique na paz, Deus abençoe, um abraço.